Muito perto de nós, o mundo acabou. Um novo mundo surge com fenômenos até então desconhecidos. Para compreendê-lo, não temos tudo? Que ela construiu, de uma maneira muito arguta, uma percepção do impacto do presente no processo formativo da pesquisa em História. O que ela conseguiu propor e o que ela conseguiu discutir, ou melhor, conseguiu traduzir em análise textual, se reflete numa pesquisadora de maior importância, de uma pesquisadora gigante e cuja tradição e cuja obra precisa ser amplamente conhecida. Essa é a única foto encontrada no mundo de Lucy Varga, nascida como externa. Historiadora e etnógrafa, ela foi uma intelectual mulher, judia, antifascista e diabética, em uma época em que diabetes era uma doença fatal. Produziu suas análises principalmente nos anos 30, deslocando-se entre países com a ascensão do antissemitismo e do nazismo na Europa Central, e colocando a própria vida em risco para produzir etnografia e história. Seu primeiro texto traduzido para o português, originalmente publicado em 1937, chama-se A Gênese do Nacional-Socialismo, Notas de Análise Social. Gostaríamos de ilustrar esse vídeo com várias fotos de Lucy, mas dela pouco restou. Entre Áustria e França, temos apenas retalhos de arquivo e apenas uma foto disponível na internet. Lucy Varga nasceu em 1904 em Baden, perto de Viena, na Áustria, em uma família judaica com origem húngara, assimilada na cultura alemã-austríaca da época. Seus estudos universitários foram na Universidade de Viena. Na sua própria letra, podemos ler o seu currículo, assim como ver algumas das disciplinas que cursou e o seu registro como estudante de pós-graduação. Em 1931, ela terminou a sua tese de doutorado, intitulada O Bordão da Obscura Idade Média, sob orientação do historiador Alfons Dops. Aqui podemos ver que Lucy Varga é agora uma doutora em História. Na época, Lucy casou-se com Joseph Varga, de quem recebeu o sobrenome. Eles tiveram uma filha, Berta Varga, e divorciaram-se em 1932. Lucy casou-se, em seguida, com Franz Borkenau, um judeu vienense, historiador e filósofo. No final de 1933, provavelmente para fugir do crescente antissemitismo na Áustria, mudaram-se para Paris. Seguiram, no entanto, rumos diferentes. Em Paris, Lucy conheceu o historiador Lucien Pfeffer, por indicação do seu orientador em Viena, Alfons Dops. Pfeffer havia fundado em 1929, juntamente com Marc Bloch, a revista Annales, que se tornaria famosa por revolucionar o estudo da história. Varga foi contratada como assistente de Pfeffer na revista Annales em 1934. Lá, ela publicou 2 artigos. Mas a Lucy Varga publica 2 artigos, um em 36 e um em 37, que eu acho simplesmente fantásticos e muito interessantes, importantes serem lidos hoje em dia, inclusive. O primeiro de 36, no Vale do Vorarlberg, é uma região, né, dos Alpes austríacos que ela conhecia, ela viajava muito para lá, ela era uma grande montanhista, quer dizer, fazia caminhadas, trekkings, né, como se diz hoje, muito extensos por essa região. Mas ela escreve esse primeiro artigo, de 1936, no Vale do Vorarlberg, tratando de uma região que passa por uma crise econômica, depois sofre né, uma mudança com a introdução do turismo. O turismo de massas começa a chegar lentamente na região, mas principalmente também o início de uma influência da ideologia nazista na região. Então é uma abordagem que mistura muito o que seria uma abordagem etnográfica com uma abordagem histórica, ou uma antropologia histórica, ou uma história antropológica. Quer dizer, isso para ela era uma fronteira muito atravessada, né, o tempo inteiro. Esse artigo, no Vale do Vorarlberg, é interessante porque ela, logo no início, ela agradece a ninguém menos que o Malinowski, o Bronislaw Malinowski, né, o grande antropólogo. Uma outra questão é quando Lucy Varga passa a fazer do seu tempo presente objeto de estudo.
Isso significa que os vínculos com a sua realidade social, o vínculo com o território no qual ela habitava, passava a ser um objeto de estudo para ela enquanto pesquisadora. Ou seja, num texto brilhante de 1936, no Vale de Vorarlberg, por exemplo, que teve uma dica preciosa de Malinowski do ponto de vista metodológico, do ponto de vista, enfim, de campo, de pesquisa de campo. Ela começa o texto se perguntando, por exemplo, será que não é possível fazer uma história do presente? Será que a gente não consegue lançar mão, por exemplo, da metodologia do que hoje a gente entende como antropologia para produzir interpretações sobre o passado? Lucy também publicou artigos no campo da história da religião, principalmente sobre os cátaros, um movimento religioso cristão que floresceu entre os séculos XII e XIII na Europa Ocidental, principalmente no sul da França e no norte da Itália. Os cátaros desafiaram a autoridade da Igreja Católica, rejeitando sacramentos e dogmas e pregando um estilo de vida austero, baseado na crença de que o mundo material era mau e criado por Satã. O movimento foi severamente perseguido pela Igreja através da Inquisição e das Cruzadas Albigenses, culminando na morte do último sacerdote cátaro em 1321. Tem um segundo artigo dela, que é de 1937, a publicação é de 37, ele foi escrito no final de 36, que é mais impressionante, lido hoje em dia, que é a Gênese do nacionalsocialismo, que é, enfim, escrito, a gente poderia dizer, no calor da hora. O nazismo, que é o fenômeno que ela está estudando, não é o nazismo que a gente conhece a posteriori. Nós temos já a bola de cristal da história. A gente, quando fala em nazismo, já pensa na Segunda Guerra Mundial, Holocausto, uma série de imagens associadas. Mas esse artigo ela escreve no final de 36. Quer dizer, 36, Hitler havia chegado ao poder em 33. Quer dizer, era um fenômeno muito recente, de um tipo de movimento popular de massa de extrema-direita, que estava ganhando terreno de uma forma muito inesperada e muito avassaladora, não só na Alemanha, mas em toda a Europa central, pelo menos. Então ela faz um trabalho que, ao mesmo tempo, é uma história do tempo presente, como a gente chamaria hoje, mas é uma etnografia também. Ela fala muito de coisas que ela viu, e conversou com a população alemã em visitas, isso numa situação um pouco arriscada, porque ela tinha uma série de marcas biográficas que a tornavam vulnerável, quer dizer, mulher, judia, de esquerda, enfim, uma série de questões mais complicadas. Mas ela faz um texto que é absolutamente impactante. Nesse texto, ela consegue construir, por exemplo, a partir da pesquisa das fontes dos dossiês de filiados do Partido Nacional Socialista, e começa a entender como é o perfil de formação desse sujeito, como é que essa filiação começa a acontecer. E ela começa a lançar um olhar histórico sobre esse passado da Alemanha, que faz com que a gente entenda como era possível, em 1936, um movimento, uma religião política, como ela atribuiu, que era o nacionalsocialismo, crescer com tanta força naquele momento. Esse texto foi publicado num momento em que a França e os análises estavam preocupados precisamente em entender o que se passava na Alemanha naqueles dias, sabe? Entre seu trabalho, sua pesquisa e publicação de artigos e resenhas na revista Análise, Lucy Varga e Lucien Febvre desenvolveram uma intensa relação de troca intelectual e afetiva, encerrada em 1937. No mesmo ano, ela perdeu o emprego na revista e deixou Paris, indo morar em Toulouse, no sul da França. Com a eclosão da Segunda Guerra Mundial, a invasão e derrota da França pela Alemanha, Lucy passou por grandes dificuldades financeiras. Vivendo em Toulouse com sua filha e sem conseguir receber apoio financeiro da família, Lucy trabalhou como vendedora, operária de fábrica e tradutora. Em 1941, morreu pela saúde debilitada por conta da diabetes, aos 36 anos. Só em 1991, a obra de Lucy Varga foi recuperada.
O historiador alemão Peter Schottler publicou uma coletânea de seus textos, precedida de um estudo biográfico. Schottler destaca que Lucy Varga foi a mulher que mais publicou na década inicial da revista. Também fico muito orgulhoso de ter publicado junto com o Dirceu Marroquim, ter organizado aqui os textos da Lucy Varga, aqui nesse livrinho que está disponível para download, gratuito. Então espero que apesar de ter sido esquecida tanto tempo, que os escritos, o pensamento e a abordagem da Lucy Varga sejam interessantes e continuem vivos ainda hoje. Esquecimento, apagamento. Apesar da sua morte precoce, sua obra sobreviveu. Na tradição judaica, quando se fala de alguém que já morreu, também se fala que sua memória seja uma benção. Podemos recorrer também para uma recente adaptação, de que a memória e obra de Lucy Varga sejam uma benção e uma revolução.